Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer muito grande encontrar cada um de vocês. Nesse estudo, nos estimula tanto, que traz tantos conhecimentos à nossa vida, que abre tantas janelas perceptivas, né? Abre horizontes novos, frestas, que nós não conseguimos divisar, analisar. E a obra de André Luiz abre essas comportas para que a gente possa enxergar um pouco mais adiante, trazendo aos nossos espíritos estímulos, para que possamos ter uma educação espiritual e, ao mesmo tempo, conseguimos bem aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. A reencarnação é um convite à renovação e à transformação. Portanto, é um prazer muito grande. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3º dessa maravilhosa obra, Os Missionários da Luz, que faz parte daquela coleção, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Então, lembrando que nos capítulos precedentes, ou seja, no 1 e 2, André Luiz nos traz considerações muito importantes, que muitas pessoas imaginam que o processo mediúnico é uma coisa muito singela, muito fácil. É como se fosse assim, alguns imaginam, que simplesmente o espírito se aposta da mão do médium e a partir daí começa o processo. E André Luiz, não, a coisa não funciona assim. A coisa é bastante complexa, há necessidade de muitas providências para que, na verdade, a mediunidade seja utilizada. Lembrando da mediunidade, para que a pessoa possa ser um medianeiro entre os dois planos, no trabalho do bem, porque a mediunidade desequilibrada, não, é outra história. Mas a mediunidade a serviço do bem, há necessidade de muitas preparações, de muitos cuidados, não há improviso nesse processo. E no capítulo 1º, André nos traz informações muito importantes, primeiro, da preparação do médium durante o dia. Ou seja, se à noite ele vai psicografar ou vai incorporar, durante todo o dia, os emissários do bem, encarregados da tarefa, já começam a prepará-lo, acompanhando, para evitar que ele tenha estresses graves e que interfira no seu comportamento, na sua energia, para que durante a noite ele esteja bem, na questão da alimentação, para evitar desvios, para evitar desvios na alimentação, na sexualidade desregrada, tudo isso compromete a tarefa. É preciso que o medianeiro, quando chega à casa espírita à noite, para desempenhar seu mistério, sua tarefa, ele esteja absolutamente tranquilo e em condições de desenvolver a tarefa. Né? No capítulo 2, ele nos traz uma informação muito rica a respeito da epífise ou a glândula pineal. E André Luiz, nessa obra em 45, nos faz uma revelação extraordinária para a ciência, que a epífise ou a glândula pineal era um ilustre desconhecida para a ciência. Achava-se a ciência, a medicina, que a glândula pineal tinha uma utilização muito diminuta na primeira infância, como moderador da sexualidade. E André Luiz nos traz informação de que a glândula pineal, muito mais que isso, é a glândula do sentimento, da sensação, além da questão da sexualidade, mas é uma espécie de um instrumento fundamental de controle de todo o corpo. É um instrumento utilizado pela mente humana, que é quem comanda todo o processo, para que todas as determinações da mente cheguem até o corpo. Então, é interessante, é tão importante essa informação, e que ele utilizou um capítulo inteiro para mostrar a multiplicidade de atribuições que tem a glândula pineal, para que possamos compreender, e ao mesmo tempo que a ciência, a medicina, ao conhecer a pineal, passe a utilizar esses conhecimentos na aplicação da medicina, que até então não conhecia. E de lá para cá, isso foi na década de 40, de lá para cá, muitas pesquisas têm acontecido na esfera das universidades. O professor Sérgio Filipe, por exemplo, espírita, doutor da USP, São Paulo, tem um trabalho extraordinário que diz respeito a isso. Tese de mestrado e doutorados realizados, muito a partir dessas informações postas na obra de André Luiz. Muito bem, então, hoje, nós vamos estudar o desenvolvimento mediúnico, ou seja, foi olhar primeiro todas as necessidades de preparação para que o trabalho aconteça. Num segundo momento, foi mostrado a glândula pineal, que é o instrumento, é a antena pela qual a mediunidade se processa. Né? E hoje nós vamos estudar o desenvolvimento mediúnico, porque ele diz lá no começo, lá no primeiro capítulo, que a mediunidade, que o processo de intermediação entre os dois planos, dos vivos de cá com o lado de lá, é muito complexo, é muito difícil. E há necessidade de que os médios, os medianeiros do campo do bem, sejam pessoas que estejam em equilíbrio, que tenham os requisitos necessários para ser o medianeiro, para ser o intermediário.
E ele vai nos mostrar isso hoje, analisando o perfil de 3 companheiros que estão na sala mediúnica, no curso de preparação mediúnica, né? Ele vai mostrar a necessidade desses requisitos. Muito bem. Então, o capítulo 3 chama-se Desenvolvimento Mediúnico. Nos diz, então, André Luiz, os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. O que ele está querendo dizer com isso na primeira frase do capítulo? Ele está dizendo que ele, André Luiz, nessa época em que tinha as orientações do benfeitor Alexandre, ele participava de outras tarefas, já tinha outras tarefas, né? Entretanto, não era junto a Alexandre as tarefas cotidianas, como lá no livro dos Mensageiros, que ele estava lá ao lado de Aniceto, com Vicente, acompanhando para passo dia a dia o trabalho. Não. Dessa feita, ele tinha as tarefas dele, especial, e esporadicamente, quando tinha folga, ao invés de ele, nessas folgas, utilizar para descanso outra coisa, não. Porque ele tinha muito interesse no desenvolvimento mediúnico, então procurou Alexandre, que coordenava toda uma equipe numa casa espírita, no trabalho, ele coordenava a equipe que desenvolvia o trabalho das comunicações com os 2 planos. E por que André Luiz tinha esse interesse imenso na mediunidade? Lembremos que lá no livro dos Mensageiros, logo no capítulo, acho que o capítulo 2, o capítulo 3, ele participa da primeira palestra importante do curso de Mensageiros. Vocês estão lembrados? Com Telésforo, um instrutor. E Telésforo faz uma palestra extraordinária e fala, junto daquela palestra, tinha muitos dos médios que nas últimas encarnações tinham falido no processo de mediunidade. E a fala de Telésforo foi muito substanciosa, mostrando por que os médios falem, né? E após a palestra, André Luiz constatou que muitos choravam, inclusive. E fazia parte da formação do André Luiz, eles ouviram esses relatos desses médios falidos. E André Luiz ouviu com Vicente relatos importantes, como de Otávio, por exemplo. E ele constatou que médios que foram preparados 30, 40 anos no mundo espiritual para desempenhar tarefas na mediunidade, faliram. Então, naquela oportunidade, André Luiz confessa que tinha muito pouca informação a respeito do trabalho dos médios, que na Terra ele não fora espírita, não participava de tarefas dessa natureza. Então, ele volta nesta obra para estudar o fenômeno mediúnico, que é de fundamental importância para a doutrina espírita. Por isso o interesse dele. Por isso, nas folgas, ele pediu a colaboração de Alexandre para acompanhar o trabalho que Alexandre desenvolvia. Por essa razão, estava na companhia de Alexandre. Diz ele, havia sempre o que aprender na companhia de Alexandre, né? E constituía enorme satisfação para André Luiz seguir o ativo missionário das atividades de comunicação, ou seja, Alexandre coordenava um trabalho numa casa espírita, onde coordenava todo esse trabalho de intermediação de 2 planos. E dá-nos a entender também a atividade de comunicação, que Alexandre era ligado ao Ministério das Comunicações de nosso lado. Muito bem. Hoje à noite, disse meu devotado amigo, ou seja, Alexandre, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse, diz André Luiz. No instante indicado, compareci ao grupo, ou seja, foi lá na casa espírita, onde ele tinha comparecido nos 2 capítulos anteriores, e viu aquelas explicações a respeito da glândula pineal e tal. E viu também a incorporação, lá no capítulo 2º, da incorporação de Calixto no médium. Dos 18 médios que lá estavam, só um estava em condições de incorporar, e fora Calixto. Ele explicou isso quando explicou no capítulo da glândula pineal. Muito bem. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, ou seja, antes da chegada dos encarnados, ou seja, dos médiuns na casa espírita, já era muito grande a movimentação na casa espírita. A movimentação de quem? Ora, se era antes da chegada dos encarnados, a movimentação espiritual. Porque lembremos, e nós lembramos muito bem quando estudamos os Mensageiros, que na casa de Dona Isabel, que era um ponto de apoio do nosso lar no Rio de Janeiro, o trabalho da mediunidade, o trabalho dos espíritos era incessante, dia e noite. Em especial à noite, mesmo quando estava acontecendo o trabalho material de Dona Isabel, no campo da mediunidade, etc., ou no Evangelho, etc., o trabalho era movimentadíssimo pela equipe espiritual. Em assistência de encarnados
que na hora do sono é levado em desdobramento para ser conversado, atendido, encontro com familiares, e também os sofredores, que ali eram submetidos a tarefas múltiplas, né? É importante lembrar isso, muitas tarefas eram contidas. Então, está dizendo aqui que antes mesmo da chegada dos encarnados, dos médiuns, a movimentação de espíritos já era imenso. Qual deles? Os trabalhadores espirituais e também os sofredores que vinham para atendimento, né? Diz ele, número considerável de trabalhadores espirituais, muitos serviços de natureza espiritual. É o que eu estou dizendo. A multiplicidade de tarefas nesses lugares são imensas. Todas essas observações de transparência são observações nossas, né? Só para compreender que não está na obra, são observações nossas. Muito bem. Admirava, diz André Luiz, as características dos socorros magnéticos. Eu tenho aqui o tracoma, eu vou explicar já já. Dispensados, tratamento magnético, dispensados às entidades sofredoras. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou dizendo que, na verdade, lembra que o primeiro trabalho de André Luiz como mensageiro do bem, no trabalho de assistência magnética, foi lá no Centro Espírita de Dona Isabel, onde ele atendeu aquela senhora que tinha tracoma, que é uma cegueira, e ela desencarnou cega. Então, só estou explicando que os trabalhos do socorro magnético são muitos, acontece muito. André Luiz narrou vários trabalhos dessa natureza lá na casa de Dona Isabel. Portanto, é muito comum. Então, ele diz, olha, vai acontecer aqui um trabalho de desenvolvimento mediúnico aqui com os médicos, mas o trabalho da espiritualidade é múltiplo na casa espírita, vai à noite adentro. À noite adentro. Lá no livro Mensageiros é demonstrado que o trabalho à noite, quando termina o trabalho da casa espírita, a gente imagina que tem que se encerrar tudo, nada, aí é que a espiritualidade trabalha. Porque é a hora que os encarnados dormem e é levado em espírito para a tarefa, para assistência, etc., e à noite os trabalhos são incessantes com os sofredores encarnados ou desencarnados. Né? Muito bem. Por enquanto, diz André Luiz, nossos esforços são mais... É Alexandre que fala isso. Por enquanto, diz Alexandre a André Luiz, nossos esforços são mais frutíferos, ou seja, rende mais frutos, é mais positivo, ao ciclo dos desencarnados infelizes. Ou seja, está dizendo que o trabalho que é feito na esfera das casas espíritas, ele rende muito mais frutos, muito mais benefícios aos desencarnados. Né? Por quê? Que desencarnados são esses, gente? Primeiro, quando você desencarna, o normal e o natural é que você vá para as colônias espirituais, desenvolvam trabalhos. Entretanto, tem um contingente de espíritos necessitados, infelizes, que são muito apegados. Está dito isso lá no livro Os Mensageiros. Muitos dos espíritos que desencarnam são muito apegados à materialidade, à minha casa, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa, os bens, o meu carro. Essas pessoas que são muito apegadas à materialidade não conseguem sair de perto dos seus bens, das suas posses, que ele acha que é dono. Ninguém é dono de nada, né? Mas eles continuam, são apegados demais, são infelizes. Muitos deles passam anos e anos, sequer têm compreensão que desencarnaram, dado o estado de ignorância e de sofrimento dessas criaturas. Entendem? São a essas criaturas que normalmente são trazidas para serem tratadas nas casas espíritas, precisam ser incorporados, precisam do ser utilizado das energias vitais dos médiuns para que eles sejam tratados, sejam doutrinados pela equipe espiritual, pelo doutrinador incorporado, e depois sigam o caminho para as colônias, enfim, etc, etc. Então, essa massa que ele está falando infeliz, que ficam por aqui, próximo à Terra, né? Aqui na própria Terra, né? Muito bem. Então, está dizendo que o trabalho é muito mais frutífero, rende muito mais dividendos, muito mais resultados quando desencarnado. Aí ele diz, as atividades beneficentes na casa concentram-se neles, nos desencarnados, em maior porção. Porque os encarnados, lamenta Alexandre, mesmo aqueles que já se integram na prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos da nossa cooperação. O que quer dizer com isso, gente? Muitos, e ele também isso foi levantado isso lá na obra dos Mensageiros, muitas pessoas que frequentam as casas espíritas vão lá, estão tão dispersos, com preocupações outras, não se ligam, não criam um clima de receptividade aos esforços que é feito pela espiritualidade no sentido de ajudá-los. Muitos vão lá por ir, mas não fazem a preparação, ficam dispersos, não fazem a prece necessária, não cria as condições para que a espiritualidade possa atuar. Um exemplo disso, alguém vai à casa espírita numa situação de necessidade. Se é aplicado a ele um passe, se ele não há receptividade, se ele não entra em prece, que não é receptividade, o passe não surte efeito algum.
É preciso que haja uma receptividade. Lembremos de Jesus, quando procurava as criaturas sofredoras que buscavam Jesus, Jesus dizia uma coisa muito simples. Perguntava se aquelas pessoas acreditavam, tinham fé que Jesus podia curá-los. Quando eles diziam que sim, Jesus curava, Jesus dizia, foi a sua fé que ele curou. Então, se não há predisposição sua, no sentido de receber as bênçãos, é a mesma coisa sem o médico passa o remédio, você joga o remédio fora e não toma, é a mesma ideia. Né? Você está dizendo que os efeitos são muito mais positivos junto aos desencarnados, há muito mais receptividade aos encarnados. Muito bem. E depois de longa pausa, prosseguiu Alexandre. É muito lenta e difícil. É isso mesmo, Salana? É muito lenta, diz Alexandre, e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Que transição é essa, gente? A questão 116 do Livro dos Espíritos diz que Deus cria todos nós simples e ignorantes. Né? E essa transição entre o ser que é ignorante, inicialmente, que está muito mais ligado à animalidade grosseira, porque a criatura, em função do seu estágio evolutivo baixo, ele usa muito pouco a razão. Ele vai muito mais pelo instinto, como são os animais. O animal, se você, por exemplo, bate num cavalo, ele dá um coice de volta. Ele não pensa, não raciocina, não tem livre-arbítrio. Os seres humanos, na fase inicial, agem mais ou menos assim. Agem sem pensar, não pensa nas consequências. Nós vivemos um processo de humanização, ou seja, nós vivemos um processo de renovação continuada, é um processo que você vai se renovando, se espiritualizando. Até chegar à espiritualidade superior, é um longo caminho, e muitos passam séculos, milênios para chegar até lá. Né? Esse processo significa humanizar-se, é você começar a crescer, você alimentar aquele Deus interior que está dentro de nós. E quanto mais cresce esse Deus interior, mais ele tem compreensão das consequências de seus atos. Então, está dizendo que é muito lento esse processo, diz Alexandre. E é verdade, nós sabemos disso. Muito bem. Nesse sentido, diz Alexandre, há sempre entre os homens um oceano de palavras e gotas de ação. Ou seja, nós temos muita conversa, digamos assim, muitas frases, onde temos propostas, temos desejos até de renovação. Falamos muito de renovação, mas praticamos muito pouco. Ou seja, é um abismo, digo eu aqui na minha observação, entre a teoria e a prática. Falamos muito e praticamos pouco. Muito mais importante do que falar é praticar. Isso é muito importante. Então, não diz a Alexandre que nós já sabemos que, às vezes, quando você tem o desejo de renovar, já está bom demais, já é um bom começo. Ninguém renova-se sem ter desejo e vontade de renovação, né? Mas ele está dizendo que esse processo é lento por isso, que nós temos às vezes, muita intenção, e nem estão na intenção ainda, estão mais distantes do processo. Que o grande processo de renovação acontece na hora que a gente começa a identificar dentro de nós os erros e começa a lutar para combatê-los, né? Nesse sentido, neste instante, os primeiros amigos, diz André Luiz, do plano carnal, ou seja, os médiuns, deram entrada no recinto. Lembremos, gente, lá desde o capítulo primeiro, que ele fala que existia 18 médios, 18 participantes desse curso mediúnico. Entretanto, só um dos 18 médios teve condições de dar comunicação. Vê como, na verdade, o processo não é fácil, é complicado. Ele está mostrando isso, vai nos mostrar hoje por que razão isso aconteceu. Né? Então, nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal, os médios, deram entrada ao recinto. Veremos hoje, exclama um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Ou seja, ele está aqui nos dizendo a conversa entre três pessoas. Esse senhor de bigode, um senhor de certa idade, um rapaz jovem e uma senhora. São os três primeiros que chegam para o curso. E ele vai fazer um paralelo por amostragem aqui de como estão esses médios, explicar por que esses médios não estão em condições de dar comunicação ou de incorporar alguma coisa do gênero. Então, esse senhor nos diz o seguinte, vamos ver, conversando com o rapaz, será que vamos ter sorte hoje em dia? Será que hoje vai dar certo? Vai ter alguma comunicação? E aqui eu já digo de pronto que a questão de você estar capacitado para ser o medianeiro entre dois planos, no trabalho da mediunidade no bem, na mediunidade com Jesus, na mediunidade serviço do bem, não é questão de sorte, de jeito nenhum, porque não é isso, não é um sorteio, não. Para ser o medianeiro entre dois planos, você tem que estar capacitado, você está de posse dos requisitos, você está em harmonia, em sintonia com a espiritualidade amiga, e para isso precisa de requisitos. Não é qualquer um que possa ser, você pode até ter vontade, o desejo, como diz aqui, um oceano de palavras, mas a gota de ação, você não se renova, não se transforma, cheio de problemas, a espiritualidade não recorre aos espíritos que não estão preparados para uma missão dessa natureza, não têm ainda maturidade para, que isso é uma missão
bastante espinhosa, muito complexa, que precisa de muita renúncia, muito amor e, acima de tudo, disciplina. Lembremos da célebre frase de Emmanuel quando procurou Chico: precisa de disciplina, disciplina, disciplina. É exatamente isso. Muitas pessoas acham uma maravilha o trabalho dos grandes médios e acham que é fácil. E André Luiz ia mostrar que não é. Muito bem. Aí o outro disse, né, não tenho vindo com assiduidade as experiências. O outro comentava. Esse primeiro senhor, senhor de bigode, senhor mais de idade, dizia que a sorte. E esse outro é um rapaz, ele não tem vindo muito ao curso de desenvolvimento mediúnico com assiduidade, eu tenho faltado, quer dizer isso, muito um rapaz. Porque vive desanimado. Está desanimado, porque de repente não tem as comunicações, diz ele. Há quanto tempo mantém o lápis na mão, portanto, é psicografia, que ele é candidato a isso, sem resultado algum? Ou seja, ele está reclamando que está desanimado, porque já foi várias vezes que a comunicação não aconteceu, né? Tem até faltado, inclusive. Olha aí, não tinha tido assiduidade, você não tem tido persistência, etc, etc. Né? Aí eu botei uma observação. Lembrando que dos 18 médios que estavam ali, só um, foi Calixto, incorporou, recebeu um espírito que psicografou. Denota como é complexo o processo. Esses 18 estavam participando do curso de mediunidade, mas só um estava em condições. Vê como é difícil o processo. Está longe de ser um processo simples. Muito bem. Muito bem. É pena, respondeu o outro senhor, a essa indagação do rapaz que está desanimado. É pena, diz o outro senhor. A dificuldade desencoraja, de fato. Realmente, eu concordo com você que você está desanimado, que realmente essa dificuldade, diz o senhor, deixa desencorajado, de fato. Né? Aí a gente vai analisar por quê. Né? Parece-me que nada merecemos no setor dos estímulos por parte dos benfeitores invisíveis, acrescenta uma senhora de boa idade, há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Ou seja, uma senhora se queixa, era o rapaz, o senhor de bigode, agora essa senhora, uma certa idade, que realmente se diz que parece que ele não tem a confiança dos espíritos, porque a gente tenta e não acontece nada, diz ela, né? Parece até que não tem a confiança dos espíritos, diz ela, né? Faz meses que procuro me desenvolver, mas não consigo, diz ela, reclamando, né? Em certos momentos, diz ela, sinto vibrações espirituais intensas. Eles estão aqui próximo, mas não acontece nada junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. Não acontece a comunicação. Ela até sente as vibrações, sente que estão ali, mas ela não está ainda preparada para. E nós vamos explicar por quê, né? É muito interessante a gente entender isso. André Luiz pegou aqui três dos médicos que estavam lá e nos traz aqui, faz uma análise pormenorizada de cada um deles e por que as comunicações entre eles não acontecem, né? Entre a espiritualidade e eles não acontecem. Muito bem. A palestra continua interessante, pitoresca, entre os três, entre o senhor de bigode, o rapaz e a senhora, né? Decorrido alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, seja os outros médios, né, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Foi começado o trabalho, a aula, a preparação. Quem já participou de um estudo de mediunidade deve saber de que se trata, que é exatamente assim. Chega, se conversa, se é uma preparação, uma prece, começa o estudo, começa todo o trabalho experimental, quem dá passividade, quem não dá, é exatamente assim, muito bem. O diretor do estudo proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. Vamos ver que é um processo complexo. O procedimento não é simples, é complexo. Muito bem. 18 pessoas, 18 médios, mantinham-se na expectativa, como está dito lá nos 3 primeiros, nos 2 primeiros capítulos. Somente 3 foram analisadas por amostragem. Bota para entender que ele busca esses 3 por amostragem para entender o perfil de cada uma das pessoas e como é complicado, como é difícil a pessoa estar apta para o processo de comunicação. Volto a lembrar, da mediunidade a serviço do bem, a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade a prática da mediunidade em conformidade com os ensinamentos trazidos por Jesus de Nazaré na sua boa nova, né? Infelizmente, porém, quase todos, nos diz Aniceto, Alexandre Milozeno, explicou, sim, alguns explica Alexandre, André Luiz, explicando, né? Pretende a psicografia, outros tendem a mediunidade de incorporação, ou seja, porque é muito importante a gente entender, os médios de incorporação têm uma tarefa importantíssima no atendimento às entidades sofredoras que precisam, às vezes, do fluido vital dos encarnados
para minimizar suas dores, entender várias questões e ser, ao mesmo tempo, doutrinados, esclarecidos e orientados pelo doutrinador, para que possa seguir a sua jornada de despertamento para a vida espiritual, né? Infelizmente, porém, diz Alexandre, quase todos confundem poderes psíquicos, poderes de entrar em contato com a espiritualidade, né, com funções fisiológicas. Eles não têm, diz Alexandre, que muitos deles não têm essa compreensão de discernir uma coisa da outra. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um processo eventual e problemático. Esquecido, diz Alexandre, de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Você está me dizendo, Alexandre, que muitas pessoas acreditam que o processo mediúnico de comunicação entre os planos é uma coisa automática. Você vai lá na casa, frequenta e logo vai acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. Não funciona assim. Ele diz que, na verdade, para que, na verdade, você se gabarite, na verdade, você esteja capacitado para atingir, para ser uma antena entre dois planos, você tem que estar em condições, você tem que se trabalhar a sua reforma íntima, você tem que fazer a sua disciplina de não faltar as reuniões, como o rapaz lá atrás que está estimulado, está faltando, né? De ter educação, de estudar, precisa entender o processo, de fazer um esforço grande de renovação e ter perseverança no bem. Se você não entender, porque entenda, só acontece a comunicação mediúnica quando há sintonia entre o espírito comunicante e o médium. Se, na verdade, o espírito comunicante está numa faixa vibratória aqui e você está aqui, a sua vibração está aqui embaixo, não há comunicação, não há comunicação. É possível que você suba a sua faixa vibratória para poder que haja comunicação. Por isso a necessidade da reforma íntima do médium. O médium é uma tarefa muito sacrificial, muito difícil, e você precisa se disciplinar, se harmonizar, se equilibrar, estudar para compreender o fenômeno e ter perseverança, porque a espiritualidade conta com você a lançar o mediúnico, depois você não vai. Então você não passa a não ter a confiança da equipe, porque você, no dia que eles imaginam que vão utilizar de você, você não vem, não dá satisfação. Então tem que ter disciplina, é isso que ele estava me dizendo, né? Aí eles, olha, diz então Alexandre, mediunidade construtiva, a serviço do bem, a mediunidade com Jesus, vou ter aqui a observação, conformidade com o ensinamento de Jesus, é língua de fogo do Espírito Santo. Significa isso, gente? Está lá nos evangelhos, o dia de Pentecostes, no domingo de Páscoa. E o que aconteceu? Depois que Jesus fora crucificado e Jesus ressuscitou, não é? Os seus discípulos estavam morrendo, com muito medo, depois que Jesus fora crucificado, porque a repressão aos seguidores de Jesus era muito grande. E eles estavam presos, eles estavam escondidos, né, com medo. Né? Mas aconteceu um fenômeno extraordinário lá em Jerusalém. Né? Jerusalém é uma cidade cosmopolita, imensa, muitos estrangeiros, e nesse dia, chama da língua de fogo do Espírito Santo, e aconteceu o fenômeno mediúnico talvez mais extraordinário de toda a história. Muitos dos seguidores de Jesus tiveram fenômenos mediúnicos fenomenais. Todos eles incorporaram, muitos se incorporaram, todos os próprios apóstolos de Jesus incorporaram, e muitos dos seguidores de Jesus falando línguas estrangeiras que eles não dominavam. Porque eles foram portadores da mensagem dos céus, da espiritualidade, falando em línguas diferentes, porque aquela cidade cosmopolita tinha gente de várias nações, e todos puderam, naquela época, receber as mensagens dos céus, por via desses médiums, com essa manifestação mediúnica massiva. Houve na cidade, foi uma movimentação extraordinária, nunca conhecida. Né? Então, o dia de Pentecostes foi um dia muito importante. Por isso que ele fala da língua de fogo do Espírito Santo, que é como se foi designado, que nesse dia muitas pessoas incorporaram, foi um fenômeno mediúnico extraordinário, onde a espiritualidade mandou mensagens confortadoras, etc. E nesse dia fortaleceu muitos ensinamentos de Jesus, que falou que efetivamente ele ressuscitaria. E falando como Jesus já tinha falado da questão lá do Tabor, né, que, na verdade, os espíritos se comunicavam, e ali foi uma prova muito importante. Né? Então, está dizendo que a mediunidade, não diz Alexandre, a mediunidade construtiva para o bem, é língua de fogo do Espírito Santo. Você tem que se colocar à disposição dos bons espíritos, mas, para tal, você tem que se renovar. Dizer, é luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Ou seja, se vai, na verdade, você é candidato à mediunidade, a ser um medianeiro, mas você não tem disciplina,
se você não vai aos locais, você não estuda, você não eleva seus sentimentos, você não vai estar. A sua antena não conseguirá ter sintonia, que é fundamental, com a espiritualidade amiga. Você não considerará, não conseguirá. São os requisitos fundamentais para que essa comunicação no campo do bem aconteça. Essa disciplina, o amor, a renúncia, né? É fundamental, né? Então, dizer, sem a preparação de Alexandre necessária do médium, a excursão dos que provocam o ingresso do reino do invisível, a comunicação com os espíritos, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. O que quer dizer com isso, gente? Nós estamos aqui falando da mediunidade com Jesus, na mediunidade no campo do bem, seja lá pela psicografia, ou seja pela incorporação, não importa. Todas elas, se você está se expondo ao campo do bem. Agora, a mediunidade sem Jesus, ou seja, a mediunidade existe, e muitos que vendem a mediunidade, por exemplo, os cartomantes e por aí vai, são, sim, recebem os espíritos de baixa envergadura espiritual, espíritos galhofeiros, espíritos enganadores. Ele está falando da comunicação no campo do bem. Para que você se coloca a discussão para ser um medianeiro dos dois planos, você tem que elevar o seu estado vibratório. Você está colocando isso, entendeu? Está dizendo que os que não têm essa preocupação que se aventuram no caminho do ingresso com o invisível, quando ele fala que a preparação necessária, assim ele diz, é viagem ao ciclo das sombras, o quê? Porque pode muito bem o médium se transformar no obsidiado e ser instrumento da espiritualidade infeliz. Isso é muito comum que aconteça, né? Diz ele, alcança grandes sensações. Sensações, sim, para que você incorpora, você sente a presença, né? E esbarram nas perplexidades dolorosas das obsessões, por exemplo, né? Fazem descobertas surpreendentes, diz Alexandre, e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Diz ele, ninguém pode trair a lei punimento. Que lei, gente? A lei de Deus. A lei de Deus. De que fora portador Jesus a sua boa nova, esse material didático fundamental de renovação, de educação e transformação do coração dos homens, que Jesus foi portador, para os encarnados que estavam naquela oportunidade, os que estão encarnados agora, os que se encarnarão vindouramente na Terra, que é um grande educandário de almas. Então, ninguém trai essa lei punimento, ninguém age em desconformidade com os evangelhos, com os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, são leis imutáveis, e não haja consequências. Todos aqueles que ferem essa lei responderão por seus atos. E nós vimos isso lá nos mensageiros, com aqueles médios que foram preparados 30, 40 anos e doutrinadores, que, na verdade, traíram essa lei, foram preparados e não cumpriram suas missões, desviaram e estavam lá chorando, porque, na verdade, assumiram compromissos gravíssimos, arrependidos por suas ações, né? Então, ninguém pode trair a lei impunemente e para subir, diz ele. Ninguém sobe para subir espírito algum, dispensará o esforço de si mesmo, a renovação, a transformação e no aprimoramento íntimo. Isso é fato, gente. Não há milagre no processo. Ou você se esforça, ou não atingirá o seu êxito. Ninguém chega lá, muita gente acha bonito, por exemplo, acha lindo a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não sabe as renúncias dele, não sabe tantos anos de sacrifício, de esforço, dormindo 2 horas por dia, um esforço que era, ou de Walter Pereira Franco, né? E aqui, o mandato mediúnico, nesse livro maravilhoso de Martins Peralva, quem me conhece ainda estudando a mediunidade, aqui na página 173, ele fala do mandato mediúnico, ou seja, a mediunidade é um mandato que nos é dado, e para tal, há sérias consequências para aqueles que descumprem, né? E ele diz assim, não é todo que recebe, tem que passar por toda uma fase de preparação. Ele diz assim aqui na página 178, diz o seguinte, ó, mandato mediúnico, no dia Martins Peralva, mandato mediúnico tem que ser para que tenha mandato mediúnico, qualquer um de nós tem que ser portador de virtudes excepcionais, a fim de que não fracasse no tentame extraordinário. Se não for portador dessas virtudes, primeiro você não terá sintonia com a espiritualidade, simplesmente, se não tiver, né? Então ele diz que, aí ele diz, olha, mandato mediúnico, porto de chegada de todos os obreiros na seara mediúnica, aqueles que se renovam, se transformam, né? Exige condições especialíssimas, tais como bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Essa obra é extraordinária, de Martins Peralva, que é baseada na obra de André Luiz, que fala sobre mediunidade. Muito bem. Diz, quando ele dizendo, dirigindo-se de maneira especial, Alexandre,
para os circunstantes, para os três que ali estavam, os três, né? O instrutor recomendou: observemos eles três, diz Alexandre. Alexandre vai começar a analisar, digo eu aqui, a situação de cada um daqueles três candidatos para a gente ter uma compreensão de que muitos que recorrem, que buscam a mediunidade, não estão ainda preparados para tal. Aí diz: postara-se, no caso Alexandre e André Luiz, ao lado do rapaz, aquele que reclamou, que estava desanimado, que estava faltando, né? Postaram ao lado do rapaz, que esperava com lápis em punho, portanto, desejoso de ser um psicógrafo, um portador da psicografia, né? De ser utilizado, de trabalhar no campo da mediunidade na psicografia, né? Mergulhado no silêncio, diz ele aqui. Muito bem. Ofereceu-me Alexandre, diz André Luiz, o seu vigoroso auxílio. O que significa auxílio, gente? Lembra que a Anicete também fez isso lá com o André Luiz, lá no Mensageiros? Põe a mão direita, a destra, que nos chama, na testa de Alexandre, e empresta o magnetismo dele, aumenta a sua capacidade de visão. É como se fosse dado uma lâmpada, como se diz? Como se fosse dado uma luz, como se diz? Como é que eu vou dizer? Uma lente de aumento, para que ele pudesse, André Luiz, observar no corpo, no espírito daquele companheiro, o que estava acontecendo, né? Essa ampliação é importante. Vigoroso magnético, e contemplei, comecei a olhar com atenção o rapaz. Eu comecei agora a analisar o rapaz, para entender por que esse rapaz, há tempos que buscam a mediunidade, até agora não aconteceu nada. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações, não havia iluminação dele, se não havia iluminação, é porque, na verdade, ele estava longe do processo de renovação e transformação. A epífise, ou a pineal, nós sabemos que é a antena entre os medianeiros, é a antena onde acontecem os contatos, onde acontece a recepção da mensagem do espírito comunicante com o médium, é por aí, né? Principalmente semelhava-se a reduzido semente algo luminoso. Havia muito pouca luminosidade. Lembre-se que lá no capítulo 1, no final, não, no capítulo 2, no final, quando ele narra que Calisto, o espírito, incorpora foi o único dos 18 mestres em condições, Calisto, ele disse o contrário, que a pineal, a epífise do médium estava brilhante, como se fosse uma flor de lótus, uma luminosidade extraordinária. Ou seja, porque aquele médium estava equilibrado, estava em harmonia e sintonia com o espírito Calisto, né? Já esse não, esse rapaz está com pouquíssima luminosidade, a pineal dele, que é a epífise, ou seja, é por onde acontece o transe mediúnico, né? Muito bem. Aí nos diz então Alexandre: repare o aparelho genital desse rapaz. Alertou Alexandre e André Luiz. Aconselhou o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. André Luiz ficou assustado pelo que viu junto ao aparelho genital do rapaz. As glândulas genitais, as geradoras, as glândulas, né, sexuais, né, emitiu fraquíssima luminosidade, né? Se tem pouca luminosidade, é porque tem problema na área da sexualidade, né? Que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros. Olha só, tinha corpúsculos negros naquela região. Aluviões, uma multidão imensa de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Esses corpúsculos negros, que eram múltiplos e muitos, se mobilizando. Impressionante. Médio, aí digo eu, precisa de equilíbrio. Sem esse equilíbrio, compromete o processo. No caso, o rapaz claramente está explicado por que ele não tinha a mediunidade, não tinha, os medianeiros não tinham incorporado, não tinham utilizado para o processo de psicografia, porque tinha problema na área da sexualidade. Ele vai começar aqui, então, a explicar ainda mais. André estava estupefato com o que estava vendo. Diz ele: começavam as movimentações sobre a bexiga urinária, quem? Esse aluvião de corpos negros, e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, do sêmen, né? Na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam, essas criaturas negros, lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Olha que coisa impressionante, aniquilando as células sexuais. Ou seja, deixando claramente que essas entidades, esses aluviões, corpos negros infelizes, que são uma espécie de larva, ele vai explicar um pouco mais na frente sobre isso, né? Larvas psíquicas,
tem o condão, inclusive, de destruir essa capacidade reprodutiva. Por exemplo, numa relação não haver engravidamento, por exemplo, porque ele aniquilava os células sexuais. Olha que coisa impressionante. Lá na frente, a gente vai ver isso quando for trabalhar no capítulo da reencarnação de Segismundo. A gente vai analisar essa questão que está trazendo já aqui, chamando a atenção já aqui. Diz ele mais. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas que eles destruíam, combatiam, destruíam, das feras microscópicas, situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas, devoravam, comiam, os embriões delicados da vida orgânica. É isso que eu estou falando aqui, que compromete a capacidade reprodutiva, destruíam aquelas células da sexualidade, da vida, né? Da reprodução. Né? Ele estava assombrado, diz André Luiz. O que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados, juntos, grudados, né? Uns aos outros, na mesma faina, trabalho, faina significa trabalho, de destruição. Ou seja, eles tinham uma capacidade destrutiva junto ao aparelho genital do rapaz, impressionante. Ele estava muito impressionado. Aí pensou André Luiz, nem verbalizou, pensou, seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Porque André Luiz lembrou da sífilis. Lembra que lá no nosso lar, uma das razões de que ele teve câncer foi por questão da sífilis? Ele, por exemplo, foi acometido de sífilis lá, por sua conduta desregrada no sexo. Por isso que ele foi considerado um suicida involuntário, né? Muito bem. Então, André Luiz só pensou nisso, mas de pronto, Alexandre já captou o pensamento dele, né? Anunciando semelhante indagação íntima, Alexandre explicou-me, Alexandre, sem que eu lhe dirigisse qualquer palavra. Você captou de imediato, por telepatia, os espíritos mais elevados têm essa capacidade, telepaticamente, de captar o pensamento. Não, André, não é simples, não. Não temos sobre nossos olhos a espiroqueta de Schaudin, que é exatamente a sífilis, né? As bactérias da sífilis, né? Nem qualquer nova, olha que informação importante, nem qualquer nova forma, não é sífilis, mas nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologista humano. Ou seja, ele está nos dizendo que aqueles pingos negros, aquelas feras, não era detectável pela medicina humana. A medicina não tinha o menor conhecimento disso. Ou seja, os bacteriologistas humanos não tinham capacidade de compreender isso. Eles são bacilos psíquicos das torturas sexuais. Ou seja, são questões que afetam o corpo perispiritual do rapaz, e nós sabemos que as doenças do corpo nada mais são do que a replicação da doença do espírito. São bacilos psíquicos das torturas sexuais, olha que informação importante, produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. Vocês estão lembrados daquela afirmação de que mente sã, corpo são? Se a mente está em harmonia e em equilíbrio, o corpo também está. Por quê? Porque se, na verdade, a mente está doente, o corpo está doente. Mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são, quer dizer, mente doente, corpo doente. Porque as doenças do corpo nada mais são do que a replicação da doença do espírito. Se nós temos a mente desequilibrada na área da sexualidade, cheia de transtornos sexuais, com sentimentos e pensamentos desadequados, né? Isso se materializa, todas essas questões, desequilibra a mente. E isso cria graves problemas. Então, esses bacilos psíquicos, aquelas feras, que afetaram seriamente o aparelho sexual do rapaz, é fruto disso. Diz Alexandre, o dicionário médico do mundo não os conhece, não identifica, não tem aparelhamento da medicina ainda hoje para compreender isso. E aí eu vou mais longe. André Luiz diz, uma das outras obras, diz o seguinte: no dia que a medicina humana compreender que as doenças do corpo são provenientes da doença da alma, tratará primeiro a alma, porque curando a alma, cura o espírito. E aí a medicina do mundo dará um salto quântico extraordinário. Ele está dizendo aqui também. O dicionário médico do mundo não conhece aqueles bacilos, aquelas feras terríveis. E na ausência de terminologia adequada, de nome apropriado aos seus conhecimentos, de André Luiz, chamemos-lhes de larvas, simplesmente, de larva, aquelas criaturas, aquelas feras terríveis, de larvas, né? Mas que tem um caráter destrutivo terrível junto ao aparelho sexual daquele rapaz. Têm sido cultivados esses bacilos, essas larvas terríveis, dizer, cultivadas por esse rapaz, por esse companheiro, por esse rapaz,
não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, você não tem controle disso, incontinência, não tem controle, né? Através de experiências sexuais variadas, múltiplas, com vários parceiros, em desequilíbrio, né? Senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros que sugam a energia desse rapaz. Olha que informação importante. Vamos ver mais lá na frente o que quer dizer com isso. Esse rapaz não tem controle a respeito de sua sexualidade. Ele tem experiências com várias parceiras e frequenta lugares de baixa vibração espiritual. Nós vamos ver, inclusive, nas obras de Luiz, que as pessoas que tinham o hábito de frequentar ambientes de baixa vibração espiritual, como os prostíbulos, por exemplo, os prostíbulos são frequentados e muito pelas entidades de baixo padrão vibratório, entidades espirituais, que usam as criaturas, homens e mulheres, que praticam o sexo desvairado, para sentir o prazer do sexo, a sensação do prazer do sexo. E mais, diz lá essa obra aqui, Sexo e Destino, que narra, inclusive, casos de pessoas que são induzidas pela espiritualidade, pelos processos obsessivos, não só a cometer sexo, crimes sexuais, né, mas também são induzidos a beber pela espiritualidade infeliz no processo de vampirização. Está nesse livro aqui, Sexo e Destino. Eu falei com ele semana passada sobre isso. Então, se esse rapaz não tem controle da sexualidade, frequenta esses ambientes terríveis, onde tem os ambientes são terríveis, a faixa vibratória é baixa, ele vai estar certamente captável, acessível às entidades espirituais infelizes, que vão utilizar do corpo daquele jovem para sentir as sensações espirituais, inoculando nele esses sentimentos harmoniosos, criando, portanto, esses corpúsculos chamados de larvas terríveis, é fruto desse desregramento. Mas não só no contato, mas depois com o contato frequente. Porque, diz que essas entidades, que se afinam com essas predileções grosseiras da área sexual, frequentam, sempre procuram ele. Quando as entidades desejam ter as emoções sexuais, sentir o prazer, procuram ele, para que ele estimulam nele o desejo do sexo desregrado, para ele procurar esses lugares, para satisfazer o seu desejo ao mesmo tempo, mas estimulado de forma obsessiva por esses vampiros que sugam suas energias. Olha que coisa impressionante. Aí dizer, o pobrezinho ainda não pode compreender, rapaz, diz Alexandre, que o corpo físico, essa roupa de carne, é apenas a sombra, a cópia do corpo perispiritual. É a cópia. Então, se na verdade, se meu espírito está desequilibrado, o corpo físico também está desequilibrado, que é a cópia um do outro. Tudo que acontece lá reverbera aqui. Tudo que acontece no meu espírito reverbera no meu corpo físico, né? Não se capacitou esse jovem, não compreendeu, não entendeu até agora, diz ele, de que a prudência em matéria de sexo, ou seja, se não tiver prudência e equilíbrio no sexo, é equilíbrio da vida. Se vocês têm uma mente desequilibrada na área do sexo, você desequilibra seu chakra genésico. E desequilibrando o chakra genésico, naquela área desequilibrada, vai adoecer aquela área. E o pior, aquela área doente, porque, gente, se você entender, eu expliquei semana passada sobre isso. Porque, na verdade, o nosso corpo físico, nosso perispírito tem chakras. Chakra coronário, onde tem a ligação com a espiritualidade superior, onde recebemos energias. O chakra frontal, que tem controles importantes. O laríngeo, o cardíaco do coração. O esplênico, em cima da altura do estômago. A parte digestiva, o chakra da parte da digestão. O genésico da sexualidade e o básico lá embaixo. Quer dizer o seguinte, e tem os plexos. Os plexos são os correspondentes aos chakras no corpo físico. Se eu comprometo qualquer um desses chakras, adoeço aqueles chakras, ele desloca a energia dos outros chakras para socorrer aquele lá. Adoece o corpo. Essa é que é a história. Desequilíbrio, né? Então, ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, a prudência em matéria de sexo é equilíbrio de vida. Se você desequilibra, adoece. E recebendo as nossas advertências, o rapaz recebendo as advertências da espiritualidade, para as nossas advertências da espiritualidade, sobre a temperança, ou seja, sobre o equilíbrio, a prudência no sexo, aquele rapaz que é médio, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, ou seja, que só tem efeito na religião, exclusivo, né? No que diz no exame da fé religiosa, né? Tem muitas pessoas que acreditam em determinadas questões de dogma da igreja que não tem nada nenhuma prova, mas acreditam. É mais ou menos uma ideia. O rapaz recebia as advertências, já que ele é aluno do curso de mediúnico,
A espiritualidade amiga mandava mensagem para eles, orientar, rapaz, se cuida, tenha temperança, tenha prudência, se livra dessas questões. E eles, mas esses alertas não pode ser verdadeiro, isso é coisa da religião, não tem efeito na minha vida, não. Mostra que, na verdade, no estudo, não se prepara, não tem ainda a maturidade para, né? Então, não podia ser medianeiro de uns planos numa situação dessa, né? Diz ele. A pretexto, diz Alexandre, de aceitar o império da razão pura, na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade. É o pensamento do rapaz, do candidato a médio. Como se esta não fosse uma existência em si. A espiritualidade, como se, na verdade, o espírito fosse dissociado do corpo. Nós sabemos que não é verdade. O corpo nada mais é do que a vestimenta do espírito. Se o espírito nos abandona, nós morremos. Como é que não tem ligação com o outro? Claro que sim. O sexo tem a ver com a espiritualidade? Claro que tem. Se ele está desregrado, vai repercutir no espírito, e o espírito desequilibrado, desarmonizado, vai adoecer o corpo físico. Né? Esquece, diz Alexandre, que tudo é espírito, claro, tudo é espírito. Manifestação divina e energia eterna. Claro, tudo é espírito. E quem está falando para vocês aqui não é o corpo de Antônio Siqueira, é o espírito de Antônio Siqueira que utiliza-se do meu cérebro, a minha mente do meu cérebro, para chegar até vocês. Então, é um engano imaginar que o espírito não tem a ver com o corpo. É claro que tem. Eu só estou falando com vocês porque eu estou recebendo a ordem da minha mente, que utiliza do meu cérebro para falar com vocês. Então, o corpo tem tudo a ver com a mente. Na hora que o espírito abandona, nós morremos. Como é que não tem a ver com o outro, né? O erro do nosso amigo, diz Alexandre, é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas, tanto físicas como psíquicas, se derivam da influenciação espiritual. É óbvio. Quem, na verdade, comanda o corpo físico é o espírito, gente. É o espírito, é quem manda as ordens. É o espírito, é quem manda no corpo. Volto a dizer, na hora que o espírito abandona o corpo, nós também abandonamos a vida. Nós morremos, né? Muito bem. Deixa eu ver. Muito bem. Novos mundos de pensamentos raiavam ao ser, diz André Luiz. Começava a sentir definições mais francas do que havia sentido, que havia sido terrivelmente incógnitas para mim no campo da patogenia em geral, das doenças. Né? Ele não tinha essas compreensões, porque o conhecimento que André Luiz tinha era muito restrito na época, quando foi médico na Terra, a mercê no espaço, na espiritualidade é muito mais ampla. Então, ele estava dilargando as suas compreensões de patologias que ele não compreendia, de doenças que ele não tinha compreensão ainda. Né? Muito bem. Não saíram do meu intraduzível espanto, diz André Luiz, quando o instrutor Alexandre me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Ou seja, eles analisaram o porquê daquele rapaz não ter até agora logrado êxito para ser o medianeiro dos planários da psicografia, né? Explica por quê, e agora vai buscar uns... Lembra que eram os três no começo? Era um cavalheiro, o senhor de bigode, era uma senhora de uma certa idade, o rapaz, já analisou o rapaz. Vai começar agora a analisar o senhor, o cavalheiro, né? Observe esse amigo, diz Alexandre, né? Disse-me com autoridade. Não sente o odor? Um cheiro característico, diz Alexandre. Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido. O rosto pálido do senhor assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Havia um cheiro estranho para aquele senhor. Semelhava-se ao corpo a um tonel de configuração caprichosa. Era um senhor bem volumoso, gordo, forte, de cujo interior, daquele corpo gordo, escapavam certos vapores, muito leves, mas incessantes. Havia um vapor continuamente saindo daquele corpo. Havia vapores lá saindo. Via-se-lhe a dificuldade daquele senhor para sustentar o pensamento com a relativa calma. Ou seja, ele usava uso frequente de álcool, e nós sabemos que quem usa o uso frequente de álcool tem dificuldade de concentrar, sustentar pensamento, fruto do efeito do álcool. E aqueles vapores que exalava do corpo incessante é do álcool que exala. Nós sabemos que a pessoa que bebe álcool, o próprio cheiro do suor da pessoa exala esse cheiro. Quando a pessoa fala também, exala o cheiro desagradável do álcool, está no hálito. O álcool impregna tudo, né? Muito bem. Não teve dúvida, qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Quantidade regular, compreendas?
era alcoólatra. Pessoas que bebem todo dia é alcoólatra. Não tem controle, bebe todo dia, portanto é alcoólatra. E os malefícios para o espírito e para o corpo são terríveis. Volto a dizer que o espírito, as doenças do corpo nada mais são do que a replicação da doença do espírito. Essa é que é a história. Faz graves males, e Alexandre faz questão, através de André Luiz, começar aqui a delinear alguns desses que aquele senhor estava cometido. Por essa razão, ele não era portador, não tinha a confiabilidade da espiritualidade para receber as comunicações. Dizendo mais, vale-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas, as peculiaridades daquele corpo. Ele começou a analisar a sua capacidade, emprestado ao magnetismo de Alexandre, ele começou a analisar o corpo daquele senhor. O aparelho gastrointestinal, ou seja, da parte intestinal, parecia totalmente ensopado de aguardente, de cachaça, de aguardente. Portanto, porquanto essa substância alcoólica invadia todos os escaninhos do estômago, e começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, do próprio esôfago, sentir já o álcool, né? Manifestar pelo hálito, então sente fácil, manifestava a sua influência até no bolo fecal, com uma influência imensa em todo o corpo. Toda essa parte, até no bolo fecal, influencia o uso do álcool, né? Espantava-me o fígado enorme, porque o fígado é um filtro, gente. Tem um esforço imenso para filtrar todos aqueles tóxicos que vêm do álcool, né? O fígado. Onde tem as cirroses hepáticas, não é no fígado, né? O uso de álcool continuado, ele termina matando o fígado. As cirroses hepáticas é fruto de uma doença proveniente que usa álcool muito tempo, né? Termina morrendo por cirrose, que é terrível, né? Tem a capacidade de filtrar os líquidos, né? Pequenas figuras horripilantes, olha, aquelas lavas, né? Lembra que o outro também tinha? Também tem. Pequenas figuras horripilantes postavam-se vorazes, devoradores, devorando. Também do mesmo jeito o rapaz já também tinha figuras horripilantes, aquelas larvas terríveis, né? Ao longo da veia porta. Gente, a veia porta é uma veia bastante calibrosa que leva para o fígado o sangue que vem dos órgãos do tubo digestivo. Ou seja, é uma área importantíssima de irrigação sanguínea para o corpo inteiro. E essas larvas estavam lá devorando tudo, né? Lutando essas larvas, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos, ou seja, destruindo a parte sanguínea daquele senhor. Diz ele, toda a estrutura do órgão se mantinha alterada por essas questões, por essas larvas terríveis que estavam lá devorando o corpo desse senhor. Os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas, fruto do álcool. O baço desse senhor apresentava anomalias estranhas, tudo consequência do uso do álcool, né? Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, os malefícios, né? Com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. O álcool efetivamente mata a pessoa gradativamente. É fácil ver pessoas que tomam álcool todo dia, quando eles chegam, maltrata o corpo. Você vê uma pessoa que tem a mesma idade de você, que usa álcool todo dia, envelhecido, porque vai acabrunhando o corpo, acabando as energias da pessoa, vai envelhecendo, vai maltratando o corpo de forma extraordinária. Você está dizendo que os alcoólicos daquele senhor, diz ele, vai aniquilando, matando vagarosamente aquele senhor, comprometendo o fígado, rim, etc, baço, etc, né? Você está, é o que Alexandre disse, você está examinando as anomalias menores, ele tem maiores, que ele não está nem analisando, só para ter uma compreensão. Ele quer só ter uma compreensão daquela situação. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital, de vida, estão desequilibrados. Que são os centros de equilíbrio vital? Os chakras, né? Que são do perispírito, né? E os plexos do corpo físico estão todos desequilibrados. Por que desequilibrados? O efeito do álcool. Sai comprometendo vários órgãos, e para que o corpo socorra um fígado que está ruim, socorra o rim que está ruim, vem energia de outras áreas, e consome várias energias, e sai maltratando o corpo, sai aniquilando o corpo, né? Todo o sistema endócrino, diz Alexandre, foi atingido pela atuação tóxica do álcool, né? Inutilmente, trabalha a medula para melhorar os valores da circulação do sangue, né? Em vão, diz ele. Esforçam-se os centros genitais, da genitália, né? Para ordenar as funções que são peculiares da procriação, né? Porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria
cromatina, ou seja, tem repercussão grave o álcool, inclusive na área da sexualidade, comprometendo toda a parte da sexualidade. Olha que coisa importante, né? Várias doenças na área da sexualidade do aparelho genital são decorrentes do álcool, do uso excessivo de álcool. Olha que coisa impressionante, né? Debalde trabalham os rins que filtram na excreção, que tem capacidade de excreção, de jogar, de tirar os elementos corrosivos do corpo, né? Porque a ação perniciosa do álcool, da substância do álcool, do estudo e também das larvas, né? Anula diariamente grande número de néfrons. O que é esses néfrons, gente? Néfrons são unidades funcionais do rim. O rim tem bilhões desses néfrons e ele começa a aniquilar. Daqui a pouco o rim está imprestável, porque a ação do álcool e dessas larvas, dessas criaturas infelizes, psíquicas, que vai destruindo a pessoa. Veja como é impressionante. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo que o álcool, ele faz você baixar a sua faixa vibracional e você cria as possibilidades de você ser acessado pelas entidades infelizes. Começa o processo de obsessão, de vampirização. Começando esse processo de vampirização, eles utilizam você como... Tem uma obra interessante tem uma obra interessante de Ramati, chamada Fisiologia da Alma, que ele fala que as pessoas que são alcoólatras normalmente são utilizadas pelas entidades infelizes nos processos de obsessão grave como canecos vivos. Ou seja, ele estimula a pessoa a utilizar a beber para sentir o hábito da bebida. Nessa obra também, Sexo Distinto, me fala isso, mesma coisa, né? No livro Voltei também tem a mesma informação, da mesma forma. Então, além do efeito danoso, profundamente deletério do álcool no organismo da pessoa, tem mais em que você ainda se encontra, você deixa o flanco aberto para o processo obsessivo das entidades infelizes, no processo dramático de obsessão, estimula-se a beber e também nas questões da vampirização, do sugamento de energias. Então, é uma coisa muito dramática, né? Muito bem. O pâncreas, mostra Alexandre, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos, na parte da digestão. Tem repercussão até nisso, né? Larvas destruidoras, aquelas larvas psíquicas, né? Exterminam as células hepáticas, as células do rins, que são importantes. Está destruindo as células do rins. Tudo por esse processo, desse processo grave das conexões com as entidades infelizes. Essas larvas são psíquicas, né? Profundas alterações modificam as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fosse as glândulas sudoríparas, que faz você transpirar, tornar-se-ia talvez impossível a contaminação da vida. Olha, ele está me dizendo, se não fosse a atuação das glândulas sudoríparas, para você transpirar, e boa parte do álcool exalado pelo suor, sendo o cheiro característico, você exala muito dele, o cara poderia até morrer, porque o corpo não aguentaria o efeito tóxico do álcool no organismo. Então, as glândulas sudoríparas são fundamentais, você começa a transpirar, começa a transpirar, normalmente as pessoas que fazem uso de álcool vivem transpirando o tempo todo, é o corpo reagindo, para tentar expelir o máximo possível pelo suor, para não ter consequências ainda mais dramáticas. Veja só, aí razões por que aquele rapaz não conseguia ser portador da mediunidade, ser mensageiro da mediunidade, e esse senhor também, pelo uso excessivo de álcool, não estava em condições, total desequilíbrio, né? Muito bem. Alexandre indicava os pontos espermiços doentes, esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade, tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderava de mim. Ou seja, ele ficou impressionado com os efeitos deletérios do álcool no organismo daquele senhor, e mais que isso, de patogenias que não conhecia, derivada daquelas larvas psíquicas que destruía também o corpo daquele senhor. Essas patogenias que não são conhecidas, detectáveis pela ciência, pela medicina. Não se tem essa compreensão ainda. A medicina até hoje não tem essas compreensões. Um dia terá, não diz André Luiz, né? Mas não conhece. E tem um poder destrutivo terrível, porque chama para próximo dessa criatura as entidades infelizes que utilizam dele para estimular que ele beba mais e mais, sugam essas energias. Vamos ver lá na frente outros capítulos sobre isso, no processo de vampirização dramático, né? O instrutor colocou-me em seguida ao lado da dama. Lembra que lá no começo ele falou que eram 3 pessoas conversando, os 3 primeiros chegaram, os médios?
era o rapaz que já analisou, o senhor de bigode, e agora a senhora, se bate de uma certa idade. Estava analisando essa senhora. Por que que essa senhora também ainda não... Ela estava reclamando, porque vários meses tinha, e ela disse, será que a minha idade não confia na gente? Diz ela reclamando. Que a gente não tem a simpatia da espiritualidade, que até agora eu tento e não acontece nada, ela reclamando. Vou explicar por que também. Ela, até agora, não foi aquioada. A sua antena não captou ainda as mensagens, ela sentia as vibrações espirituais, mas a espiritualidade até agora não tinha confiado nela. Por quê? Reparem nessa nossa irmã, convidou Alexandre, a André Luiz a analisar. É candidata ao desenvolvimento da melhoria de incorporação, ou seja, ela é candidata a incorporar as entidades infelizes, um trabalho importantíssimo de tratamento das entidades infelizes, que incorporam, que são necessários a vitalidade do corpo, as energias vitais do médium, para serem doutrinados as entidades infelizes e depois serem caminhados, serem orientados, educados, enfim. E essa senhora é candidata à mediunidade, que a mediunidade de incorporação é muito complicado. Você vai ser espíritos profundamente desequilibrados, infelizes, sofredores, e se você não tiver muito equilíbrio, você não pode ser instrumento de incorporação. Como é que você pode dar equilíbrio se você não tem equilíbrio? Como é que você pode passar equilíbrio para a entidade infeliz sofredora se você não tem equilíbrio? Nem pode dar algum tem, não é isso? Muito bem. Fraquíssima luz também, né? Ou seja, a pineal dela quase não tinha luminosidade. Mostra que ela estava desequilibrada também. Emanava de sua organização mental, ou seja, a epífise, a pineal e tal. E desde o primeiro instante, notava as deformações físicas. Também uma senhora bastante forte, bastante gorda, deformação física. O estômago dilatara-se, portanto, bastante forte, bastante dilatado o estômago, dilatara-se horrivelmente. E os intestinos dessa senhora, Luiz Alexandre, André Luiz, pareciam sofrer estranhas alterações. Aí nós vamos analisar agora os efeitos profundamente deletérios dos glutões, pessoas que comem sem controle, como isso compromete a saúde física e psíquica, do mesmo jeito também. São instrumentos da espiritualidade feliz, que para sentir o desejo do gosto da comida também se utiliza dessas pessoas glutões. Glutões também abrem a porta para isso, só processos obsessivos graves, só processo de vampirização também. Olha aí, o fígado da senhora, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação, desde o duodeno à sigmoide. Notava-se anomalia de vulto, ou seja, altas complicações, altas transformações negativas no corpo daquela senhora, doenças. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho do aparelho digestivo, diz André Luiz, usual, comum, normal, e sim um vasto alambique, cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, estava imenso de comida, cheirando a vinagre de condimentação ativa, processo de decomposição, né? Em grande zona do ventre, superlotado de alimentação, estava imensamente cheio de comida, e isso cria sérios problemas, não vou mais na frente, para o processo mediúnico, porque há um dispêndio imenso de energias para a digestão, né? Viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além dele, desconhecidos. Diversos outros corpúsculos semelhantes às lesmas voracíssimos, aquelas larvas psíquicas, né? Que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. É aquela mesma história que nós falamos antes. As criaturas que não têm equilíbrio. Todo desequilíbrio gera sérias consequências na nossa saúde física e mental. Os desequilíbrios, né? E também esse desequilíbrio abre as possibilidades mentais dos desequilíbrios para que as entidades infelizes se utilizem nos processos de vampirização, nos processos de obsessões gravíssimos, e aquela senhora não era diferente. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada dos excessos de alimentação. De que malefício dos excessos de alimento. Todo excesso é danoso. Por que todo excesso é danoso, gente? Sempre que você utiliza-se em excesso uma área, por exemplo, se a senhora comia demais. Se ela comia demais, ela precisaria de muita energia para fazer a digestão de comidas o tempo todo. Se ela precisaria de excesso de energia para a digestão,
ia ser retirado de outras energias, de outras áreas do corpo, ia desequilibrar o resto do corpo. E mais, ia adoecer aquele chakra gástrico por desequilíbrio. Se adoece um dos chakras, adoece o corpo, gente. Porque vai sugar energia de outros chakras, do chakra do cardíaco, do chakra esplênico, do chakra da genésico, do chakra coronário, para poder fazer a digestão lá embaixo. Desequilibra. Só há saúde quando há equilíbrio entre os chakras, entre os plexos. Quando há desequilíbrio, adoece o corpo. E se adoece o corpo, é porque o espírito está doente. Mente sã, corpo são. Né? Corpo doente, porque a mente está doente. É consequência disso. Muito bem. Todas as suas glândulas de centros nervosos trabalham. Né? Olha aí. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Ou seja, suga a energia de várias áreas, de outras glândulas, de outros centros nervosos. Sai puxando energia para poder fazer digestão. Né? Olha que coisa. Então, o corpo adoece, porque suga do coração, de outras áreas que são importantes, a energia, mas suga para poder haver digestão. Imagina à noite, você vai dormir, o corpo parado, faz digestão, como um monte para dormir, por exemplo. Né? Descuidada de si mesmo, diz Alexandre, caiu na glutonaria crassa, ou seja, vício em comida, tornando-se presa de ser e de baixa condição. Significa presa de baixa condição, gente? Processos obsessivos, processo de vampirização, vamos trabalhar nos capítulos seguintes, certo? E por que me conservasse em silêncio, André Luiz dizendo, incapacidade de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou. Perante esses quadros, que quadros? Daquele rapaz que tinha desequilíbrio do sexo, daquele senhor que tinha desequilíbrio na bebida, alcoólatra, dessa senhora que era glutona, crassa, viciada em comida. Perante esses quadros, você pode avaliar, diz Alexandre André Luiz, a extensão das necessidades educativas na esfera da coxa. Ou seja, nós precisamos nos educar em várias áreas. Por isso, né, tu consegue avançar nosso processo evolutivo, porque todo excesso cria consequências. Sempre que a gente deixa flancos, as entidades infelizes que estão ao nosso redor, lembra-se que Paulo falava que nós vivemos sobre uma montanha de testemunhas. Ou seja, as entidades conhecem a nossa deficiência, sabem nosso calcanhar de Aquiles, se não nos amam, vão atacar exatamente naquela área que nós temos dificuldades, onde vem falhando de encarnação em encarnação. Naqueles relatos lá do livro dos missionários, dos mensageiros, mostra por que os médios faliram. Porque as entidades que não os amavam sabiam seus calcanhares de Aquiles e batiam exatamente lá. Né? Muito bem. Então, nós temos que educar o equilíbrio, a linha do meio é a linha do equilíbrio. Você tem uma linha equilibrada, você usa com equilíbrio o seu corpo e a sua mente, você tem saúde. As pessoas que abusam no droga, no sexo, em tudo, vai ter consequência, o corpo vai adoecer. É exatamente isso que está dizendo. Muito bem. A mente encarnada, diz Alexandre, engalanou-se nos valores intelectuais, só nos conhecimentos intelectuais, e fez um culto à razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. Se você não busca trazer as energias, se não procura trazer a luz sublime, a semente do bem no seu coração, a luz da iluminação, a sabedoria sublime, o pão do Espírito, gente, que nos dizia Jesus, o pão do Espírito é fundamental. Nós estamos preocupados só com o pão humano, e aí comer muito pão humano, porque isso nutre só o corpo físico. Nós vamos nutrir nosso espírito e auto-iluminar com as ações no campo do bem. Se você não tem esse equilíbrio, você vai adoecer. Lembremos que o corpo físico ele tem prazo de vencimento e vai vencer e vai morrer. Mas o espírito não, o espírito é um viajor eterno, ele conduz a jornada. E se ele está desnutrido, se ele está sem auto-iluminação, vai encontrar dificuldades. E muitos ficam nas regiões ongalinas por ter essa falta de luminosidade, não atravessam a escuridão. Ou seja, porque tem sintonia com aquele ambiente, com sentimentos infelizes, com vícios, etc., vão ficar por ali. Até purgar. Não nos chamamos purgatório por acaso, não. Até purgar esses sentimentos infelizes. Como André Luiz ficou lá 8 anos. Essa que é a história. Aqueles que estão se alimentando da luz do Espírito, do pão do Espírito, Jesus dizia, nem só de pão vive o homem, Jesus dizia, porque nós vamos pão do Espírito. Que temos nossa vida pontilhada pelas ações no campo do bem, é essa luz que nós precisamos, gente. Nós iluminamos nosso espírito, estar equilibrado, não ter saúde física e espiritual, que é mais importante. E aí, quando desencarnarmos, passaremos direto à região umbralina, porque não guardamos nenhuma sintonia com aquele ambiente. Passaremos direto, então nós temos que passar. Os umbrais são que vizinham a terra, então passar por ele, né? Mas passaremos direto. Não ficaremos enganchados lá. Muito bem. Nos diz, portanto, Alexandre, o homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. É fato. Dizia Paulo a dizer que nós vivemos numa nuvem de testemunhas
mas nós temos uma percepção muito pequena do que acontece ao nosso redor. Essa nuvem de testemunhos que estão ao nosso redor aqui, que estão ao nosso lado, eles não percebem. Mas eles nos percebem. Se nos percebem e sabem nossos pontos falhos, eles nos atacam ali. Nós nos percebemos muito pouco e sentimos muito pouco. Por isso aquela máxima de Jesus, vigiar e orar e vigiar, é tão importante. Sempre que sentirmos um sentimento que não é nosso, de angústia, de dor, ou sentimento de perversidade, algo assim, entre em prece. É oração a vigiar. Porque ali nós estamos certamente sofrendo influência espiritual infeliz. A forma de elevar nossa faixa vibracional e estarmos longe dessa influenciação da espiritualidade infeliz é levarmos pela oração nossa faixa vibracional e acessarmos as entidades mais elevadas, nossos guias espirituais, etc, etc, etc. Né? Muito bem. Ante a eclosão de conhecimentos novos, diz André Luiz, em face da onda regeneradora do espiritismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, né? Necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração, diz Alexandre, para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. O que é que está nos dizendo, gente? A doutrina espírita, que é a terceira revelação, a primeira com Moisés, a segunda com Jesus, e a doutrina espírita, é onda regeneradora. Por quê? Porque ele restaura na Terra o evangelho primitivo, primeiro de Jesus, na sua acepção pura, que foi adulterado no decurso do tempo. E o Espiritismo trouxe de volta esse evangelho puro, esse material fundamental, esse material didático fundamental, de renovação, de educação do espírito do homem que aqui esteve, que aqui está, o que virá na Terra, que é esse grande educandário espiritual. Aí nós necessitamos quem? A espiritualidade. Acionar as melhores possibilidades de colaboração conosco, induzindo-nos, intuindo-nos, educando-nos. Para quê? Para que os companheiros terrestres, nós, valorizem essas suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Que serviço é esse, gente? A atual encarnação. É uma oportunidade que Deus nos dá de renovação, de nos renovar, de nos transformar, de termos contato com aquelas criaturas que vamos nos encontrar. Estamos nos lugares e com as pessoas que vamos estar. Esse processo de desate de nós, os males que fizemos ou fomos ofendidos no passado. Esse laço para transformar os laços de ódio em aliança de amor, que é isso que Deus deseja, a felicidade de seus filhos. É reforma íntima, né? Muito bem. Compreendi que Alexandre se referia verdadeiramente ao grande movimento espírita, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, numa casa espírita que eles estão, né? E não me enganava, porque o bondoso mentor continuava a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o evangelho puro, recuperado, na sua pureza, né? E a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Eu gosto demais dessa expressão, porque nessa novíssima obra aqui que terminei de ler, de Divaldo Mandado Flamengo Miranda, no rumo do mundo de regeneração, que você lê agora, que é extraordinário, que fala dos bastidores da transição, tem uma frase de Manuel Flamengo Miranda que é lapidar. Diz assim, que eu achei sensacional: espiritismo sem espírito é como um corpo sem alma. Ora, o que é, na verdade, a doutrina espírita? É a doutrina dos espíritos. Como é que, na verdade, você não vai ter a mediunidade? A mediunidade é o médium é um medianeiro, é o portador, é o carteiro do mundo espiritual, né? Então, a mediunidade é fundamental, porque através da mediunidade recebemos as comunicações da espiritualidade superior, que traz informações, orientações para nós. É a porta aberta entre a espiritualidade superior e nós, os filhos de Deus. E mais, também pela mediunidade, são socorridos inúmeros irmãos, filhos de Deus, necessitados, que precisam ser educados. E a mediunidade é o portal que se presta para essa comunicação extraordinária. Então, é fundamental, né? A mediunidade, porém, diz Alexandre, não é exclusiva dos chamados médios. Quem está falando com isso? Dos médios ostensivos. Não, só eles são médios, não, gente, está dizendo. Todas as criaturas a possuem, todos nós somos médios de alguma forma, porquanto significa percepção espiritual, você perceber a presença do espírito, que deve ser incentivada, deve ser educada essa mediunidade.
Se você tem uma mediunidade que não é educada, você é uma porta aberta ao processo de processos obsessivos. Você está dizendo isso. Tem que ser educado. Por isso, os cursos de desenvolvimento mediúnico das casas espíritas são importantes, importantíssimos. Preparando os médios, educando os médios. Essa mediunidade tem que ser santificada, tem que ser incentivada, estudada, né? Diz ele. Não bastará perceber. Não, só perceber. Aquela senhora forte, que temos analisado, percebe, mas não é utilizada, porque não educou-se, não está preparada para, né? Olha, é imprescindível, não é aconselhável não, gente, é imprescindível, diz ele, santificar essa faculdade. Por que santificar? O que significa isso? Santificar essa faculdade, criarmos as condições para sermos os portadores das mensagens das entidades sublimes. Se eu, na verdade, não me renovo, não me transformo, estiver em desequilíbrio, eu vou ser portador das entidades infelizes. Se eu não santificar, se eu vender minha faculdade, eu vou ser portador das entidades galhofeiras, infelizes, né? E não portador do bem, para ajudar, para a finalidade da mediunidade é você ser o portador de Deus, dessa faculdade, para ajudar a quem precisa, em orientação, etc, 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 né? É imprescindível, né, santificar essa faculdade, convertendo-a, essa faculdade, no Ministério Ativo do Bem. Ou seja, se você vai utilizar a mediunidade para o bem, você precisa se renovar, se transformar. Você precisa ter muito abnegação, muito amor, muita renúncia, acima de tudo. Tem que ter muita disciplina, né? A maioria dos candidatos ao desenvolvimento, como aqueles 3 dessa natureza, contudo, não se dispõe ao serviço preliminar de limpeza do vaso receptivo, do corpo, da alma, do espírito. Se eu não renovo, se eu estou cheio de problemas sexuais, de comida, de álcool, etc., como é que eu posso a minha antena está receptiva? Eu não posso. Ou se eu não me renovar previamente, eu não tenho os requisitos para. Não tem requisitos. A prova é tanto que do 18, volto a dizer aqui, dos 18 médicos que ali estavam, só um estava em condições de dar apto a incorporar. Não era por falta de entidades necessitadas querendo utilizar-se dos médicos para mandar informações educativas. Não. O sofredor necessitando. Não. Muitos do lado de lá preparados para comunicar, mas não tinha médicos condições, porque do 18 só um estava equilibrado, em harmonia, né? Dizendo, dividem inexoravelmente matéria e espírito. Os médios que não têm educação dividem, não têm compreensão. Matéria e espírito, como corpo e espírito, como fosse possível dividir uma coisa da outra, localizando-os em campos opostos. Quando nós, eles, estudando a verdade, espíritos mais elevados, está dizendo, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre corpo e espírito, entre um e outro, né? Integrados na certeza de que toda a organização universal do universo se baseia nas vibrações puras. Ou seja, tudo que vibra no universo, se for puro, faz parte de um todo. Não tem como você dividir o que é corpo, o que é espírito, porque o corpo executa o que o espírito pensa. Como é que você pode dividir uma coisa com a outra? Né? Não tem como. São interligados. Volto a dizer, na hora que o espírito sai, o corpo morre. Então não tem como você desvincular uma coisa da outra. Se a mente está doente, o corpo está doente. Se o corpo está são, se a mente está são, o corpo está. Se o corpo está são, se a mente está são, o corpo está são. Porque não tem como você dividir uma coisa da outra. Uma coisa absolutamente imbricada na outra, né? Inegavelmente, meu amigo, e sorriu. Não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e isolação. Ou seja, não só tem tristeza, não. Nós estamos convidando a renovação, a transformação, isso que ele quer dizer, né? Atender à santificada missão do sexo. Está dizendo. As pessoas que... Deixar claro que a doutrina espírita não condena o sexo, não. Ninguém não condena o sexo. Deve ser feito de forma santa, equilibrada. É importante, é fundamental para a procriação. É uma criação de Deus, é óbvio. É uma das facetas do amor, não é só o amor. Nós vimos isso no capítulo 18 do Nosso Lar. Não. O sexo praticado com amor não é... O amor não só é isso, é uma das facetas só. Tem muitas outras, né? Diz Dona Laura André Luiz, lá no capítulo 18. O amor, alimento das almas, no capítulo 18. Não só atender a santificação da missão do sexo, no seu plano respeitável. Usar do aperitivo normal. Está dizendo que não é proibido beber, não, mas beber de forma equilibrada, um aperitivo, de vez em quando, não é crime nenhum. Fazer a boa refeição também, não é crime comer, nem beber, nem fazer sexo, não. De modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdício lamentável de força. Lembra quando nós falamos? Por que, gente, isso as quais retém a alma nos ciclos inferiores?
porque o processo das comunicações espirituais é um desgaste muito grande de energia. Se você não tiver com o seu organismo espiritual e físico equilibrado, você não consegue, simplesmente, porque o desperdício é muito grande de energias e o dispêndio de energia necessário para a comunicação espiritual é muito grande. Quer ver? A mediunidade de cura, por exemplo. O médium, ele doa da sua própria saúde, da sua própria energia. Então, dispende muito grande de energia. Como você pode fazer desequilibrado? Corpo desequilibrado, com bebida e tal. Na mediunidade, como é que é? Na mediunidade, que não é muito usual mais, faltou o nome, da materialização, do se materializa, o uso de ectoplasma. É uma doação imensa de ectoplasma e energias. O médium, se estiver doente, não tem condições. Se ele tiver desequilíbrio, não tem condições de fazer. A doação é muito grande. Muito grande. E depois esse ectoplasma volta para o corpo do médium. Se estiver impregnado da doença, pode ser contaminado. É todo um trabalho feito pela mediunidade para limpar aquele ectoplasma para retornar ao corpo do médium. Entendeu como é que é complicado? Muito bem. Não se pode cogitar, diz Alexandre, de mediunidade construtiva, assim, no bem, em conformidade com os sentimentos, com a boa nova de Jesus, sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes. Se ele não tiver equilibrado, aqueles três não têm condições. Se ele não se renovar, não tiver um equilíbrio construtivo, né? Na sublime viver, sobreviver. Não se pode dar o que não tem. Como é que, na verdade, o médium pode ser portador de conselhos, de ajuste, por exemplo, da incorporação ao médium doente, ao espírito doente, se ele está doente? Não tem como. Não tem como, né? Ninguém pode dar o que não tem. Essa que é a verdade, né? Oh, exclamei. E por que motivo, diz André Luiz Alexandre? Não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados, ou seja, aqui. Por que não dizer isso aos três que estão doentes, por exemplo, ali, precisando dessas informações? André Luiz reclamava. Por que não dizer isso a eles? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou. Diz ele. Não, André, tenhamos calma. Estamos no serviço de evolução e adestramento, ou seja, deixar claro que o processo evolutivo ele é gradativo. Não adianta a gente querer apressar as questões, é um processo de despertar. O rapaz lá atrás ainda acha, aquele rapaz primeiro, ainda acha que, por exemplo, a questão da sexual é uma questão meramente religiosa, não tem nada a ver com parte física. Mas você vai convencer o camarada de um dia para a noite desse processo, é um processo de despertamento, ele vai despertar no tempo. Essas janelas perceptivas, essas frestas, acontecerão com o tempo da educação. Não adianta querer forçar a barra. Às vezes você pode até espantar, afastar o camarada se a espiritualidade foi tão incisiva desse jeito. Não, nós temos que esperar. Eu primeiro tem que preparar o terreno, plantar a boa semente e regando devagarinho para poder dar bom fruto, né? É isso que Alexandre diz. Nossos amigos, diz Alexandre, não são rebeldes ou maus no sentido voluntário. Não são maus, não. Estão espiritualmente desorientados e enfermos, né? Não pode transformar-se de um dia para o outro. Não está lá de dedo. A natureza não dá saltos, gente. É um processo gradativo. A reforma é um processo muito difícil. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Aí você tem aqui embaixo, observação minha. O processo educativo é difícil, gente. Nós mesmos sabendo tantas coisas, vem enquanto a gente é pego, nós mesmos, nos sentindo culpados por ter tomado determinadas ações. Todos nós. Porque é um processo gradativo, é um processo, nós somos influenciados pela espiritualidade. Nós vivemos um planeta de expiações e provas, nós somos influenciados muito pelo meio, pelas entidades do nosso lado. De vez em quando você é o joguete das entidades felizes, nem sabe. Mas, puxa, meu Deus, como é que eu fiz uma atitude dessa? Daqui a pouco me colerizei, briguei com não sei com quem, discuti com não sei com quem, às vezes acontece. Então, é um processo gradativo, diz Alexandre. Tem que ter paciência, né? Uma cobrança mais incisiva da espiritualidade podia afastá-los. Estão cobrando de mim demais, estão equivocados e ir embora. Acontece muito isso, inclusive, viu? Já vi, inclusive, informações de livros espíritas de que muitos doutrinadores, às vezes, são excessivamente, cobram demais excessivamente dos médicos numa fase de despertar e o camarada vai embora, assim mesmo se afasta, né? É verdade que sonha edificar maravilhosos castelos sem base, ou seja, eles sonham, têm desejo, mas você não pode construir um castelo sem alicerce, né? Senão vai cair, não é não? É o que está dizendo, Alexandre, dizendo. Sonha de ficar maravilhoso, Castelo. Mas o fato de estar sonhando, de estar desejoso de fazer, já é um bom começo. Porque o grande processo de renovação está em você desejar,
Por exemplo, enquanto a gente achar que está fazendo coisa errada, achando que é certo, o processo de renovação está distante. Mas quando você começa a identificar em você os erros, está lutando para acertar, é um bom começo. É o começo da virada, né? É o que eu estou dizendo. Ele sonha de ficar, mas não tem base ainda. Alcançar a imensa descoberta exteriores sem estudar a si próprio. Ele não olha para dentro de si, não tem ainda autocrítico para ver seus erros ainda, completamente, né? Mas, gradativamente, que é um processo continuado, da natureza não dá saltos, compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constitui atividade mecânica que vai acontecer. Não, não é assim da personalidade, não. E sim, conquista do espírito, que virá com o tempo, gradativo e esforço para se mudar, né? Para cuja consecução não se pode prescindir, não se pode abrir mão das iniciações dolorosas, o processo é doloroso, dos trabalhos necessários, com autoeducação sistemática e perseverante. Ou seja, o processo de reformamento é doloroso. Não acho que é fácil, não, gente. A gente vê um defeito que a gente luta para mudar. É difícil. Por isso, não adianta você querer avisar, olha, faça assim, não. Porque nós sabemos que a coisa é complicada. O processo é difícil. Reformar é complicado, é difícil mesmo, é um processo difícil. Você mesmo encontra em você o defeito, é uma luta imensa, porque ninguém pode mudar você, é você que tem que mudar, foi um esforço de entender, de se convencer de que precisa se renovar, se transformar. E chegará um momento que você não cometerá mais determinados erros, não é que os outros digam que é errado, não, porque você não se permite mais. Esse processo de reforma íntima que a gente tem que eclodir dentro de nós, né? É a eclosão da luz dentro de nós, que vai expulsando o homem velho, deixando essa luz fluir dentro do nosso coração. É alimentar o Deus interior que cada um de nós tem. Jesus falou que nós somos deuses, é isso, um potencial, né? Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, daqueles médios infantis ainda, são bons companheiros da luta, diz Alexandre, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas infantis ainda nesse aspecto, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. E aí é interessante compreender. Quem já participou de uma sala mediúnica sabe o que eu vou falar agora. Muitos não incorporam, mas estão ali, fazendo prece, pedindo que Deus ilumine aquelas criaturas, estão doando, estão colaborando. É a sustentação chamada na sala mediúnica. Muitos chamados médios de sustentação, porque não incorporam, mas estão ali fazendo prece, ajudando. Eu participei já de várias vezes, nunca incorporei. Não tenho mediunidade, não é essa mediunidade ostensiva, mas eu ficava fazendo minha prece, talvez com as condições ainda mesmo de incorporar, né? É de sustentação, ficamos fazendo prece, a gente ajuda. Não só a gente ajuda, mas somos ajudados pela espiritualidade. Se está lá, está no hospital, recebendo a ajuda da espiritualidade, que vai preparando o nosso terreno, o nosso coração, para ser plantada a boa semente, gente. É esse o processo, né? Diz Alexandre, os termos embriões vegetais, se planta até a semente da boa terra, nasce aquele embrião vegetal, né? E hoje, os brotos das árvores serão árvores robustas vindouramente, se bem cuidado. Vai ganhando robustez, botando adubo, botando água, e amanhã, ou seja, os espíritos ainda vacilantes de hoje serão os grandes almas no futuro, né? E as tribos ignorantes de ontem, diz ele, constituem a humanidade de agora. Não é perfeita, mas foram muito piores, mas serão muito melhores. Ele está dizendo que é a lei do progresso, que é universal. Tudo que Deus cria está fadado à lei do progresso universal. Tudo cria, tudo evolui. Todos os seres, fauna, flora, e o ser humano não é diferente. São seres ignorantes, mas temos a certeza que seremos espíritos iluminados um dia, dependendo de nosso esforço, pode ser antes ou depois de alguns séculos ou milênios, né? Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, diz Alexandre, todas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes, nascendo no caminho, tudo faremos, a espiritualidade, Alexandre dizendo, por defendê-los contra os perigos das malhas do vampirismo. Aí eu botei aqui a observação. A malha do vampirismo são aquelas entidades infelizes que os obsidiam, que os estimulam a beber, a comer ou a fazer sexo viciosamente, mas o fato de eles estarem participando do curso de mediunidade estão sendo protegidos e orientados pela espiritualidade amiga, que é o que Alexandre está dizendo aqui. Ou seja, gradativamente vai estimulando o coração das pessoas a se renovarem. Então, um grande benefício de eles estarem ali aprendendo, ouvindo o relato do sofrimento das entidades infelizes que vão ali, mostrando porque estão ali sofrendo, pelos erros do passado, estão alimentando essas informações, com os estudos que são realizados, estudos da literatura espírita, que é dito, que é colocado. É um aprendizado. E, além do mais,
estão sendo assistidos pelos guias espirituais que estão ali. Você pode dizer, a sala mediúnica, a casa espírita, é um hospital espiritual. Estou recebendo o tempo todo, né? Então, mediunidade é dura provação, ao contrário do que muitas pessoas acham. Acho bonitinha a mediunidade, não sabe como é difícil, é complexo, né? E aqui eu trago informações importantes. Aí acabou o capítulo, mas eu fiz questão de trazer essas informações para vocês entenderem a questão da mediunidade. É muito importante entender isso. Então, eu trago aqui, por exemplo, a questão do livro dos médiuns, questão 159, que diz o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Todos nós somos médios. Se não somos médios de incorporação, se não temos mediunidade ostensiva, mas somos médios que recebemos intuição. A mediunidade intuitiva, e todos nós temos, é mediunidade. Por isso que está claro no livro do médico, todos nós somos médios. Aí nós temos aqui essa lição também importante, na mesma ideia, do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, da Lavra Mediúnica de Divaldo, do Flamengo Miranda, ele diz o seguinte: ninguém permanece indênio, ninguém permanece indiferente à inspiração das mentes com as quais se afina. Consciente e inconsciente. Todos nós recebemos inspirações, do bem ou do mal. Se eu, na verdade, estou equilibrado e harmonizado, vou estar afinado com quem? Em sintonia com o espírito do bem. Se eu baixo minha faixa vibracional, eu vou estar sendo acessado pelas entidades infelizes. Por isso que Jesus nos concitava do vigiar e orar, para elevar nossa faixa vibracional, para não sermos alvo das entidades infelizes. É como a história do rádio. O rádio tem a faixa AM e FM. Nós é mais ou menos assim. Se a FM, hipoteticamente, for mais elevada, se eu quero não sofrer aqui a interferência da AM, eu tenho que elevar minha faixa vibracional para estar aqui, para poder acessar essa faixa daqui de cima. É mais ou menos assim que funciona o processo, grossamente falando, né? Para a gente entender, né? Então, ele diz que ninguém está indene à inspiração das mentes com essa fina. Mais elevados, se nossa mente é mais elevada, recebemos a inspiração dos mais elevados. Se mais embaixo, das entidades infelizes. Depois aqui, Emmanuel, no prefácio do livro Domínios da Mediunidade, que é extraordinário, diz o seguinte: e na grande ramagem, na grande viagem de espíritos eternos que nós somos, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia, do bem ou do mal. Todos somos médiuns, está claro, diz Emmanuel. Dentro do campo mental, que nos é próprio, associando-nos a cada um de nós as energias edificantes, se o nosso pensamento, plano, projeto, flui na direção da vida superior. Se eu penso, ajo, planejo no bem, eu vou estar sendo acessado às entidades elevadas. Então, eu terei sintonia com as entidades. Ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva e torturada. Se eu baixo a minha faixa vibracional, penso, planejo, penso em ódio, sentimento e vingança, vou baixar minha faixa vibratória e serei acessado por sintonia às entidades infelizes que nos utilizarão como instrumentos, perturbando-nos nos processos de obsessões e até de vampirização, como nós mostramos aquelas criaturas que são perturbadas e são utilizadas para o sexo, para a bebida, para a comida, etc, etc. Cada criatura, diz Emmanuel, com esses sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica, ou seja, sintonia. Se eu estou sintonia com o bem, receber as emanações e as orientações e a proteção do bem. Se eu tenho sentimentos com o mal, também receberei a orientação e influenciação do mal, e será parceiros e partícipes dos crimes e dos erros que cometemos. E responde eles também por isso. Por fim, no mesmo livro aqui, no livro Consolador, de Emmanuel, psicografado por Emmanuel, através de Chico, nos diz o seguinte: os médiuns, eu achei importante para entender isso, os médiuns, em sua generalidade, ou seja, na sua grande maioria, não são missionários na acepção comum do termo. Não, não são. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado escuro e delituoso. Gente, isso é muito importante para a gente entender. Basta lembrar das narrativas lá do livro dos Mensageiros, dos médios que faliram. Todos eles tinham graves problemas no passado, receberam uma oportunidade, receberam
um mandato mediúnico, receberam, na verdade, uma oportunidade, um empréstimo da mediunidade, porque não conquistaram a mediunidade ainda, de Deus. Para quê? Para que eles pudessem vir à Terra, para que pudessem resgatar aqueles que prejudicaram o passado, fazendo o bem a eles, e, ao mesmo tempo, progredir alguma coisa. Essa que é a grande questão, chamada mediunidade de prova. Mediunidade de prova por quê? Porque você não atingiu ainda o mérito seu, a mediunidade, do contato com a espiritualidade sublime. Não, você tem uma mediunidade de prova que lhe é dada como empréstimo, com esse objetivo de fazer o bem e, ao mesmo tempo, se acertar com os que cometeram, com os que prejudicou no passado, e evoluir um pouco. Por isso que é de prova, né? Então é isso. Os médiuns, na sua grande generalidade, são espíritos falidos, que vêm a receber a mediunidade com o propósito de se redimirem, de ajudar aqueles prejudicados e crescer um pouco. Então, gente, eram essas as informações, nesse capítulo muito rico em informações. Eu fiz questão de trazer esses compêndios aqui ao final, mostrando essas peculiaridades importantíssimas a respeito da mediunidade, certo? Então, agradeço demais a companhia de vocês. Se tiver alguma pergunta, por favor, façam. Estou aqui com uma alegria. Se não tiver, agradecemos demais a companhia. Desejo uma semana de muita luz e muita paz. Fiquem com Deus. Saúde e paz.